Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar dos top 10 suplementos para dar mais energia e disposição. Enquanto o pessoal vai entrando, curte, compartilha, manda para todo mundo que está precisando de ter mais energia, disposição. Muitos dos suplementos melhoram o humor, tá? Então compartilha aí para quem está precisando de energia, disposição e um pouco mais de humor no dia a dia aí, no trabalho, na família, nos relacionamentos. Compartilha que nós vamos ajudar muitas pessoas. Eu sou a doutora Célia Faria, sou médica nutróloga há mais de 7 anos e hoje nós vamos falar dos top 10 suplementos para ter mais energia e disposição no seu dia a dia. Vocês deixam aqui, escreve para mim aqui nos comentários se vocês usam algum deles aqui que eu vou falar. Se vocês usam algum que eu não falei, também pode escrever aqui e no final eu vou respondendo a dúvida de vocês. Boa noite, Cida. Boa noite, Giovanni. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá começar. O primeiro deles para dar energia e disposição é a vitamina D3. Tá? A vitamina D3 ela é considerada um hormônio com ação aí em 2.000 genes que o corpo possui. Então, além dessa parte de memória cardíaca, parte muscular, extremamente importante, ela também age em 2.000 genes para melhorar o funcionamento do corpo. Ela também está associada lá com as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são a nossa casa de energia e está relacionado aí na produção do ATP. O ATP seria a energia funcional. Então, as mitocôndrias é o local onde é produzido a energia. Para vocês entenderem um pouco como que isso funciona, seria mais ou menos assim: o banco central, e o ATP seria o dinheiro, onde é produzido, para onde que vai, como que funciona, toda essa modulação da energia, essa força do dinheiro, como que ela vai ser distribuída. Isso seria o ATP no nosso organismo. Então, toda a nossa energia, que vai fazer a produção da energia, o que vai armazenar a energia, está relacionado com as mitocôndrias e o ATP, que seria a fonte aí da energia, que seria a nossa moeda energética. Então, a vitamina D, ela está relacionada aí principalmente na questão do cálcio, na regulação do cálcio intracelular. E o cálcio ele é responsável pela contração do músculo. Um dos músculos importantes que a gente tem é o coração. Então, ela está relacionada diretamente aí com a força cardíaca, força muscular das pernas, onde ela faz o controle desse cálcio. Sem a otimização, se a vitamina D não está muito boa, a gente tem uma redução aí da memória, da função mental, um cansaço mental, cansaço físico mesmo, que muita gente fala assim, nossa, parece que uma sensação de tristeza, assim, de querer ficar quieto, e às vezes é só falta de vitamina D. Tá? Lembrando que a suplementação não substitui o sol. Tá? A nossa maior fonte de vitamina D é do sol. Os raios solares, eles têm mais propriedades além da vitamina D. Então, não adianta suplementar e ficar só na sombra. É preciso tomar sol, protege o rosto, tá? Um banho de sol aí diariamente, 10 a 15 minutos de frente e de costa. É o ideal. Ah, não dá. Sempre que dá, então procura tomar um pouco de sol, sempre que possível. Nosso segundo suplemento, muita gente usa, é o magnésio. O magnésio, ele é um mineral com
Mais de 300 funções no organismo, também parte cerebral, parte cardíaca, parte muscular, tudo relacionado com o magnésio. Ele ainda melhora o sono, melhora um sono reparador, um sono de qualidade. Para quem tem muito problema de cãibra, também ele auxilia muito, auxilia nessa parte de regular o cálcio também, junto com a vitamina D. Então é sempre bom estar suplementando, fazendo essa suplementação junto. Além da parte cardíaca, ele é muito importante, tá? Nessa parte cardíaca. O que é a vitamina D? Alguns suplementos que eu vou falar aqui, e o magnésio, eles são tão importantes para o coração. O coração ele é um órgão que tem muita mitocôndria. Então, aonde tem muita mitocôndria ativa, tem menos inflamação, tem menos a inflamação no corpo a gente chama de oxidação. Tem menos oxidação, menos inflamação. Então, tem menos doenças diretamente proporcionadas naquele tecido, no tecido, não no funcionamento, porque as doenças cardíacas, elas estão relacionadas muito no funcionamento, na parte ali onde o músculo cansa, onde a válvula cansa, não, não na parte do tecido em si, a não ser quando falta aí a oxigenação. Aí sim tem outras causas que acometem. Mas, como eu estava falando, tem muita mitocôndria, então são extremamente importantes para o bom funcionamento desse organismo. O magnésio, ele é ótimo para a parte cerebral, cognitiva, ele auxilia ali os neurotransmissores, principalmente a parte ali de GABA, que é onde o GABA ele funciona como o freio, onde deixa a gente mais calmo, mais tranquilo, mais resistente ao estresse. O magnésio no cérebro tem essa função, e principalmente no cansaço crônico, tá? No cansaço crônico. Uma curiosidade sobre o magnésio, que ele é ótimo para o coração, ótimo para arritmia e para quem tem convulsão também, tá? As pessoas que têm convulsão, geralmente, elas estão assim, a convulsão ocorre após uma atividade cerebral que vai aumentando, chega num limite ali, no que a gente chama de limiar, e aí ocorre a convulsão. O magnésio, ele faz com que o organismo, o cérebro, não chegue nesse limiar tão rápido, tão fácil. Então, ele tem esse controle também nas convulsões. Tá? Muito importante fazer a suplementação. Se a pessoa tem convulsão, criança aí que tem convulsão febril, começou ali a ficar um pouco febril, tem até a parte do magnésio transdérmico em gel, que passa nas crianças e elas conseguem aí diminuir essa questão da convulsão até chegar no médico ali e baixar essa questão da febre, ver o que está ocasionando, que pode estar vir a gerar a convulsão. Terceiro suplemento importante, eu vou falar muitos suplementos aqui, e o último vai deixar vocês surpreendidos. Por que ele é o mais importante? Por que ele é o mais abundante? Mas isso eu vou deixar para o final, para vocês ficarem até lá no final, acompanhar até lá no final. Vamos lá. O terceiro mais importante, ele é o ferro. O ferro, ele dá energia. Sem o ferro, ele está responsável pela produção da hemoglobina. A hemoglobina é a célula do sangue que carrega o oxigênio. A hemoglobina, ela é cientificamente, ela é uma proteína, ela vai carregar o oxigênio, oxigenando todo o corpo. Então, o ferro auxilia nesse transporte. Se o ferro está baixo, na verdade a gente fala ferritina, né, que é o ferro de reserva, a pessoa começa a sentir cansaço crônico. Tem muita gente que reclama de dor nas pernas. É muito comum a pessoa falar assim: nossa, eu tenho uma dor nas pernas que não passa, não melhora.
Eu já acordo com a dor nas pernas. Às vezes não tem anemia ainda, mas a gente dosa a ferritina, tá baixa, tá faltando ferro. Suplementa ferro, volta energia, disposição. E o ferro ele é muito importante, principalmente nas mulheres, porque por causa da menstruação tem muita perda de ferro, de outras vitaminas, que eu vou falar aqui na sequência. Então é sempre bom estar fazendo exame regularmente ou estar suplementando se você tem uma grande perca aí de sangue mensal, fazer a suplementação corretamente para melhorar a oxigenação, porque nós sobrevivemos por causa do oxigênio. Então, se a gente às vezes pensa assim, coloca o aparelhinho, o oxímetro lá no dedo, tá oxigenando bem. Será que tá? Será que tá realmente oxigenando bem? Se o ferro está baixo, não está muito bem, não. Pode ocasionar o que a gente chama de hipóxia, tá? Tecidual, que ali nos vasos mais pequenos não está chegando o oxigênio como deveria chegar ao longo, principalmente extremidades, por isso que dor nas pernas, principalmente cerebral, os vasos são bem pequenos, os olhos, tá? É bem importante estar fazendo o diagnóstico e a dosagem correta para cada pessoa. E temos homens também, eu estou vendo homens também no consultório com baixa ferritina, tá? Com essa queixa a gente dosa e tá baixo, então tem que suplementar sim, pelo no mínimo 4 meses para repor essa reserva. Isso daí é bem individualizado, de pessoa para pessoa, de valores, questão de perca, se tem perca, se não tem, para fazer se tem algum outro distúrbio relacionado, então isso é sempre individualizado, não é assim, tô com dor nas pernas, vou usar, não, tá? Tem que ser dosado, tem que ser individualizado, porque o ferro demais também pode dar problema, excesso de ferro também pode dar dor nas pernas também, pode causar aumentar ácido úrico, pode levar aí o que a gente chama de gota, de uma doença que chama gota, então tem que ser tudo na medida certa para cada pessoa. Vamos lá para o quarto suplemento. O quarto suplemento é a vitamina B12, cobalamina, sua forma ativa metilcobalamina. Tem muita gente que fica assim, eu só acho cianocobalamina, metilcobalamina. Bem, a metilcobalamina ela é mais absorvível, ela é a forma ativa, é uma forma melhor. Porém, não tem como, não tem condição de comprar a metilcobalamina. Posso usar a cianocobalamina? Pode, não tem problema. E pode acontecer que você precisa de algumas doses um pouco maior para ser mais absorvível. Tá? Isso aí é bem individualizado. A vitamina B12, ela é responsável por várias funções no organismo, principalmente aí nas mitocôndrias. Tem anemia por falta da B12, que chama anemia megaloblástica. Ela é responsável muito na parte dos neurônios, tá? A vitamina B12, ela também auxilia na formação da hemoglobina, tá? Que é importante no transporte do oxigênio também. Muitas vezes a pessoa fala assim, meu ferro tá bom, a ferritina tá boa, não tem anemia e a B12 tá baixa. Tá com os mesmos sintomas de cansaço, de dor nas pernas, suplementa, melhora. E a vitamina B12 é extremamente importante para o cérebro, no cérebro, no humor, parte muscular em geral. Tá? Ela participa na formação de uma membrana que reveste os nervos, que é a membrana de mielina, tá? Ela reverte os nervos ali. E quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito inflamado, muito oxidado, vai queimando. Já ouviu a expressão que está queimando os neurônios? Pode estar queimando, tá? Mas não está queimando eles, não. Pode estar queimando a membrana de mielina, está desgastando por falta de nutrientes.
e isso dá esse cansaço crônico que vai levando assim a um humor mais rebaixado. Tem algumas doenças, algumas patologias que está relacionada à baixa da B12, como esquizofrenia. Os pacientes ficam muito agitados, tá? Pode estar com baixa na esquizofrenia, no bipolar pode estar muito baixo. Tem pacientes que têm indicação de reposição de doses mensalmente, fazer ela intramuscular mesmo, mensalmente, para melhorar esse equilíbrio cerebral, que seria o equilíbrio do humor nessas pessoas. Pessoas com depressão, com baixa de B12 também, às vezes precisa de um pouco mais alto. Pessoas que trabalham assim, muito com o cérebro, professores, muito comum, tá? Os professores estão assim, nossa, eu estou esgotado, estou cansado, eu dava conta e hoje eu não dou mais. O que que aconteceu? Aconteceu que baixou a B12. E como que baixou? Ah, mas não mudei nada na alimentação. A B12, a gente precisa de ácido no estômago para absorção, do fator intrínseco também, que é outra substância que precisa da absorção. E com a idade, isso vai diminuindo, e a gente tem menos absorção da B12. Então, não é que eu não estou consumindo, a minha alimentação mudou, é porque a absorção diminuiu. Pacientes que fizeram alguma cirurgia no estômago, tá? Pacientes bariátricos, o pessoal pergunta muito, precisa repor. Inclusive, algumas pessoas não respondem a reposição oral, tem que ser sublingual ou intramuscular. Isso aí a gente vai abordando individualmente. Mas a B12 é um dos suplementos que eu uso, que eu gosto muito, nessa questão de equilíbrio do humor, nessa questão cerebral, questão de proteção dos nervos, proteção muscular, muito importante nesse cansaço crônico. A B12 ela é muito importante também no equilíbrio do metabolismo. Tá? Quando a pessoa quer emagrecer, a gente suplementa a B12 para aumentar, melhorar ali esse metabolismo dela que não está muito bom e favorecer a queima da gordura. Então, é um excelente durante o tratamento do emagrecimento. Para ter energia e disposição para atividade física também. Vamos lá. Tem alguém aqui que usa B12 ou que está precisando de B12? A B12, tem muita gente que me pergunta o que que eu faço para melhorar o humor. B12. Sem dúvida nenhuma, a B12 é excelente. Quinto suplemento. Quinto suplemento é um suplemento que se fala pouco dele, mas muito importante na questão da energia para a pessoa, que é a tirosina. A tirosina tem várias funções cerebrais e na tireoide. Aquela pessoa assim que a gente vai dosar os exames dela, o TSH, o T4 livre, o T3 livre, fazer essa dosagem dos exames da tireoide e tá bem, mas a pessoa tá com todo o sintoma de hipotireoidismo. E a gente fala assim, ah, tá, eu tô com hipotireoidismo subclínico. Não, não tá com hipotireoidismo subclínico. Provavelmente pode estar com falta nesses fatores, principalmente tirosina, a B12 também e selênio. São os três muito importantes para a tireoide. Pode ser que você esteja até tomando alguma medicação para tireoide, sendo que seria só uma suplementação por um período, resolveria esse problema, ao invés de suplementar suplementar os hormônios da tireoide, ficar usando a medicação. Só a suplementação já corrigiria ali. E a tirosina, então? A tirosina, ela dá energia por quê? Porque lá na parte do cérebro, ela aumenta a dopamina, norepinefrina e a epinefrina. São os neurotransmissores responsáveis pela motivação.
A motivação, a energia, o pensamento rápido, está muito ligado à tirosina. Quando a pessoa está mais lenta, assim, uma suplementação com ela vai muito bem. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui para vocês. Falei que ela é muito importante na tireoide. A tireoide está ligada aí diretamente ao metabolismo, à fonte de energia. Uma questão bem importante sobre a tireoide, que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, o organismo, ele sobrevive, ele vive mediante a regulação dos hormônios da tireoide. O que acontece? Quando a pessoa tem morte cerebral constatada e vai para a doação de órgãos, tem ali uma demora até fazer os exames, achar os doadores, transporte. Então, e alguns órgãos no corpo, eles morrem muito rápido. O que é possível fazer para manter eles vivos? Os hormônios tireoidianos, sim. Os hormônios tireoidianos, eles mantêm o organismo funcionando até que ocorra o transplante, até que tudo seja viabilizado. Principalmente pessoas aí com sangue mais raro, que é o O negativo. Então a gente consegue manter esses órgãos com os hormônios tireoidianos. Então, quem usa medicação para tireoide não pode parar de usar. Não, porque viu, porque pesquisou, porque achou. Não, tem que fazer controle bem sério, porque o corpo, ele não vai parar de uma vez, ele vai parar lentamente. Então, se o seu médico falou que você precisa de hormônio da tireoide, precisa de hormônio da tireoide. Não pode parar, não. Tá? Senão os órgãos vão parando de funcionar lentamente. Tá? É extremamente importante. Além da tirosina, e se tiver deficiência de tirosina, porque excesso de tirosina vai fazer o quê? Como eu falei que ela age diretamente no cérebro, na dopamina, excesso de dopamina dá agitação, dá taquicardia, deixa a pessoa, pode causar crise de ansiedade. Então não pode usar assim também não. Ah, eu acho que estou com falta, não. Tá? Tem que ter muito cuidado com o uso dela. Mas é excelente quando muito bem indicada. Sexto suplemento. O sexto suplemento é um suplemento que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um suplemento que ele fornece energia por acúmulo. Não é que eu vou usar ele hoje que eu vou ter um resultado hoje, mas amanhã vai estar melhor, ele vai aumentando gradativo, que é a carnitina. A carnitina, ela é essencial no metabolismo da gordura. O que a carnitina faz? O nosso músculo tem muita carnitina, mas quem faz atividade física, musculação, transpira muito, corrida, caminhada, quem tem essa questão muito de transpirar, e com a idade também vai diminuindo a carnitina, principalmente nos músculos, suplementação com ela vai muito bem. Geralmente, antes da atividade física ali, até uns 30 minutos antes da atividade física, a carnitina vai te dar mais energia, porque o que ela faz? Ela pega a gordura e joga ela nas mitocôndrias para transformar em energia durante essa atividade física. Então, o seu músculo, ele vai demorar mais tempo para cansar. Então, é onde a gente aumenta a performance queimando gordura. A carnitina é para todo mundo? Não. Por quê? Porque você tem que ter gordura para queimar. Se não tem gordura, vai catabolizar, vai queimar o músculo. Então tem que ser muito assim, tem que ser individualizado. A carnitina é um suplemento que eu uso, gosto muito de usar, principalmente nos dias de atividade física, aquela dor pós-academia, melhora muito. Eu sinto muita dor pós-academia, muita dor.
a ponto de tomar analgésico para dor mesmo. Provavelmente acúmulo aí de ácido lático. Eu faço, consigo fazer as séries, mas depois dói muito. Depois que eu passei a suplementar com a carnitina, melhorou muito. Aí não precisa nem do analgésico mais. E eu percebo isso com os pacientes também. Uma melhora. Ela auxilia pessoas assim, 40 mais, 50 mais, que pegam um pouco pesado também na atividade física e depois reclama de cãibra. Ela auxilia também, melhora muito as crises de cãibra durante o exercício, durante o pós, né, o pós-exercício ali onde eles reclamam, nossa, eu tô com cãibra, melhora muito também. Tem pacientes meus que eu suplemento com carnitina para as cãibras também. Vamos lá para o sétimo suplemento. O sétimo suplemento, eu vou ler o nome dele aqui. Ele tem o apelido de Sami. Sami é maravilhoso. Sami é muito bom. O nome dele é adenosilmetionina. Adenosilmetionina. Ele é naturalmente, né, presente no corpo humano. Ele é ótimo para o metabolismo e ele é extremamente importante ali na metilação, onde a gente fala com. Ele age principalmente no fígado, tem uma ação importante ali no fígado, aonde ele melhora a detoxicação do organismo. No organismo, como que a gente mede essa questão? A homocisteína é um exame e a homocisteína ela é um metabólito que oxida o organismo, faz você envelhecer mais rápido. Se você está com a homocisteína muito alta, tem alguma coisa de errada que precisa ser investigado. A gente investiga, tem algo que não está sendo retirado. É um metabólico, é como se fosse um lixo ali no corpo que precisa ser removido do corpo. Como que a gente melhora a homocisteína, como que a gente baixa ela? Com o SAMI, extremamente importante o SAMI B12, auxilia muito nessa questão da função hepática, de melhorar o organismo. O SAMI ele também é muito bom para as pessoas que têm deficiência de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então não pode ver lá e comprar o SAMI e sair usando. Por quê? Dopamina, serotonina e noradrenalina. Se você usar muito, usar uma dose alta, taquicardia, ansiedade, altera o padrão do sono. Então tem a indicação certa, a dose certa para a pessoa certa. Mas quando a pessoa está precisando e faz uso, melhora a energia, melhora a disposição, porque primeiro está tirando o lixo do organismo, está fazendo com que o organismo diminua, né, esse lixo aí, que a gente fala aí da homocisteína, melhora a parte toda cerebral. Então, ele melhora toda essa parte do organismo, do humor, da energia, melhora muito a energia. E o que eu falo sobre os suplementos? Não é para usar tudo, não precisa usar tudo. Existe um período para cada pessoa. Não misturar tudo, colocar ali, porque, como eu falei, o excesso e a combinação errada, a dose errada, a combinação errada, vai te trazer um outro problema. Como se diz, te tira dessa falta de energia, de cansaço e dá a crise de ansiedade, onde acelera muito. Vamos lá, se tem mais alguma coisa sobre o SAMI, eu tô com a minha colinha aqui. O SAMI também é muito bom para atividade física, melhora muito o cansaço da atividade física, melhora a resposta aí do organismo para atividade física, para pessoas que pega mais pesado na academia, faz uma corrida, vai muito bem.
saúde mental, estresse, controle do humor. Então, como que a gente faz a investigação? Se precisa mais de serotonina, se precisa mais de dopamina. Serotonina, a pessoa está mais triste. A dopamina, a pessoa está sem motivação. Então, ali a gente vai regulando o que, que a pessoa precisa e usar o suplemento para dar a energia que a pessoa precisa com a falta que ela tem na queixa que ela tem no perfil dela. Oitavo. O oitavo também tem um nome bem difícil de ser falado. Algumas pessoas conhecem, outras não, que é uma vitamina. Tem uma polêmica aí, é vitamina, não é vitamina, mas cientificamente é uma vitamina do complexo B, que é a PQQ. O nome dela é pirroloquinolina quinona. Esse é o PQQ. O PQQ ele é excelente para dar energia, disposição. Ele está ligado na produção das mitocôndrias. Então, um corpo que tem muita mitocôndria é um corpo que adoece menos, porque produz muita energia, auxilia toda a parte do sistema imune ali a combater as doenças. Quando a gente tem febre assim, mais constante, mais dias, mais doente, mais dias doentes, e muita queima de mitocôndria, tá? Tem muita queima dessas mitocôndrias. Então, a suplementação com a PQQ para formar novas mitocôndrias é excelente, principalmente nas pessoas ali 50 mais, 60 mais, vai muito bem. E a dose também. Pessoas mais jovens pode usar? Pode usar com doses mais sutis. Porque, como se diz, ela produz, ela estimula a produção da mitocôndria. Então, você vai ter energia ali o tempo todo, disposição o tempo todo. Não dorme. Se não dorme, não tem sono reparador, também não recupera, vai gerar um outro problema. Tem todo um equilíbrio para usar a PQQ, mas ela é excelente para os dias assim que você precisa de mais energia, mais disposição, você usa. Fala, nossa, dei conta do meu serviço todo, dei conta da atividade física, dei conta de chegar no final do dia bem. Uma excelente para o corpo. Ela também é boa na parte energética, na parte da queima do excesso da glicose, na queima da gordura, mas não é para sair usando aleatoriamente, não, tá? Ela é extremamente potente, utiliza muito físico, mental, usada com muito cuidado. A nona o pessoal já conhece, já é mais conhecida. Essa eu uso, indico assim, muito para as pessoas não tem muita contraindicação. É a coenzima Q10. A coenzima Q10, também conhecida como biquinona, na forma ativa o biquinol. Tem gente que suplementa ela como coenzima Q10, tem gente como biquinona, tem gente como suplementa como biquinol. Elas têm ações em uma melhor num ponto, outra melhor no outro, mas todas com ótimos resultados. A coenzima Q10, ela age principalmente no sistema cardiovascular, é onde tem a maior concentração dela, onde ela melhora muito a contração cardíaca, melhora muito a viscosidade do sangue, a circulação sanguínea, então ela é muito boa nessa, como um protetor cardiovascular mesmo. Algumas medicações, tá? Algumas medicações abaixam a coenzima Q10 no organismo, então quando a pessoa usa certos medicamentos, a maioria dos médicos hoje já passa ela junto para evitar que tenha algum problema cardíaco futuro. Um potente antioxidante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da coenzima Q10 aqui.
também ela age diretamente ali nas mitocôndrias também, então dá energia, dá disposição. E ela aumenta a resistência do corpo. Então é onde a pessoa, aquela pessoa que fala assim, eu consigo fazer um treino, mas eu canso rápido. Para a pessoa que cansa rápido também, a coenzima Q10 ajuda muito para aumentar a resistência do organismo. E por último, acredito que bem pontuais as contraindicações desse último suplemento. Algumas pessoas vão ficar surpresas com ele, que é a creatina. A creatina, ela é excelente. Parte muscular, parte cerebral. É uma questão muito importante é que a parte muscular, principalmente a quantidade de músculo nos membros inferiores, tá? Nas pernas, está relacionado aí a uma diminuição das doenças relacionadas com a demência, que é a falta da memória, a perda da memória com o envelhecimento. Então, para quem não gosta de malhar a perna, fica a dica aí, malhar a perna. A creatina é ótimo para a parte muscular e também para a proteção dos neurônios, a proteção cerebral aí contra as demências. Já está demonstrado cientificamente que ela é ótima, então indicada como suplementação para a maioria das pessoas, onde a gente tem que ter um certo cuidado para quem tem problema renal, tá? Problema renal que eu falo, insuficiência renal, pode ser contraindicado, pode ser que a dose seja menor. Então, isso tudo é muito individualizado. Tá? E a creatina, ela é assim, ela é por depósito. Você usou e ela vai assim, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não precisa usar uma dose alta todo dia, porque ela vai por depósito. Então, um pouquinho, às vezes tem gente que fala assim, eu usei e teve retenção de líquido, começou a inchar. Às vezes o seu organismo está um pouco desequilibrado, ou com a dose alta, baixas doses da creatina, muitas vezes é suficiente, tá? E aí vai suplementando todo dia para ter esse benefício cerebral, esse benefício muscular. E ela é importante na recuperação. No pós aí, para quem faz atividade física, no pós ela auxilia a recuperação. Ela é excelente para quem tem essas indicações. E vocês, o que vocês usam de suplemento? Eu vou falar aqui para vocês os 5 mais. Os 5 mais, para quem tem mais de 40 anos, como eu falei, é muito individualizado, então não dá para deixar o contexto aqui, mas os 5 essenciais. Os 5 essenciais para quem tem aí mais de 40 anos. Vitamina D3, coenzima Q10, B12, magnésio e a creatinina. Os 5 são excelentes. Se você usa algum que não está aqui, pode deixar nos comentários, pode deixar escrito aqui para mim. Eu posso falar deles para vocês. Alguma dúvida, deixa aqui para mim também, que eu volto gravando outro vídeo falando para vocês sobre as dúvidas. E lembrando que aqui é a live informativa, não é para usar suplementos sem indicação médica, tá? Não é para usar os suplementos, porque tem efeitos colaterais, como eu falei aqui para vocês. Vamos lá, em relação às dúvidas. Quais são os que eu uso? Os que eu uso são... Eu não uso a vitamina D3, porque minha vitamina D3 é muito boa. O ferro também eu não uso assim. Os que eu uso, coenzima Q10, PQQ, B12,
carnitina. Gosto muito da carnitina. Esses são os que eu uso mais contínuo. Magnésio eu não faço uso contínuo. A Julie Viana perguntou do magnésio. Júlio, o magnésio, eu falei dele lá no início. O magnésio, ele é extremamente importante. Tem mais de 300 funções no organismo, desde a parte cerebral, parte muscular, muito bom para cãibra, sono reparador. O magnésio ele é excelente. A gente tem vários tipos de magnésio. Tem o magnésio aí, tem o treonato, tem o glicina, os mais altos. Treonato, glicina e qual o outro? Cardíaco. Treonato, glicina. Tem o cloreto de magnésio, que é um dos mais baratos. Treonato, glicina e está faltando um que é o cardíaco, que agora me faltou na memória. Daqui a pouco eu lembro, falo aqui para vocês. Qual que é o que é mais cardíaco? O que, que eu indico? O glicina. O glicina ele age em todo o organismo. Não tem necessidade o, de usar o treonato, que é um pouco mais caro. E muita gente fala, mas e o cloreto? O cloreto de magnésio? É melhor usar do que não usar. É melhor usar se não tem condições de usar o glicina, que é um pouco melhor. Pode usar o cloreto, sim. O que age em todo o organismo é o glicina. E o cardíaco, eu vou ter que pegar aqui para vocês. A gente está precisando dar colinha aí pro cardíaco. Magnésio. Ó, ninguém escreveu aí para mim qual magnésio. O cardíaco. Dimalato, magnésio dimalato, melhor para o coração. E o que é uma questão do magnésio, que o pessoal sempre fala assim, que às vezes ele solta o intestino e dá diarreia. O que menos causa diarreia é o treonato e o dimalato. Tá? E é por questão de concentração também. Às vezes você precisa de uma dose menor. A questão pode estar muito relacionado com a dose. Deixa aqui nos suplementos, tá? Deixa aqui nos comentários para mim os suplementos que vocês usam. Qual deles que vocês querem que fale um pouco mais? O Alexandra Couto escreveu aqui, quem está num período de menopausa pode tomar? Pode sim, tá? Muito indicado para as pessoas tomarem sim o magnésio. Durante a menopausa, o magnésio, se a pessoa faz uma atividade física mais vigorosa, ele vai auxiliar. Se a pessoa não tem um sono reparador, se a pessoa tem crises de ansiedade, eu indico o uso do magnésio. Se as pessoas têm ansiedade, algum problema cardíaco, eu indico o uso do magnésio, porque ele é um preventivo mesmo, funciona muito bem como prevenção. Pessoas com depressão também melhoram muito com o uso do magnésio, pessoas com baixa serotonina, dopamina. O magnésio melhora a função cerebral por causa dessas 300 funções. Quem está na menopausa indica usar. E o que é a contraindicação do magnésio? A contraindicação nele usou, soltou o intestino, que deu diarreia, ou a dose está alta ou não precisa suplementar. Então, pode usar o magnésio sim.
Alexandra, pode usar o magnésio sim, tá? Geralmente aí, como é que fica o magnésio glicina? 200 miligramas, é uma dosagem muito boa para estar usando. Ah, usei 200 e deu diarreia. Então usa 100, usa metade. Muito bom usar à noite, porque ele age lá no cérebro na parte do GABA. Então ele vai te dar um sono reparador, no outro dia você acorda com muita energia à disposição. É um excelente suplemento. Acredito que dos suplementos aqui, com contraindicação mínima, basicamente nenhuma, magnésio é uma delas. Muito segura de ser usada. A vitamina D, eu já falei, não adianta suplementar sem tomar sol, tá? O suplemento não substitui tudo que o sol proporciona para o organismo, então extremamente importante para quem tem essa tristeza matinal, esse cansaço matinal, cortisol baixo, acordar, olhar para o sol, 5, 10 minutinhos, tá? Ter contato direto com o sol, melhora muito. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu respondi a todos. Gratidão a todos que estiveram na live aí, a Cida, Giovanni, o Edu, Lu Barreto, Laizinha, Bia Araújo, Luciana, a Júlia Lourenço, Dani Santana, Indomec Móveis, Pedro, Vitor, Bruninho, Rosimeire, Bebele, Cida, Cristina, Alexandra, J.C. Araújo, a Júlia, Nascimento, Aninha. Deus abençoe todos vocês. Gente, está aparecendo mais pessoas aqui. Carla Cristina. Deus abençoe todos vocês. Deixe as suas dúvidas aqui. Eu vou estar trazendo material por escrito para vocês. Vai estar no link na bio. Acredito que até terça-feira que vem você já vai estar tudo pronto, material por escrito, falando um pouco sobre energia, disposição, suplemento, a importância deles, o que pode causar a falta, o excesso também, para que vocês tenham mais fácil para identificar para vocês aí, até quando vocês forem consultar com o médico de vocês, vocês já têm um direcionamento. Ah, não, acho que meu problema está aqui, não, eu tenho mais esse um sintoma do que o outro sintoma, o que pode estar faltando já para melhorar o organismo de vocês. E lembre-se que nesse canal eu ensino a vocês a como ter mais energia e disposição para o dia a dia e para ser mais próspero, mais feliz no trabalho, em casa, com a família, nos relacionamentos. Se gostou, curte e compartilha. Vamos levar mais informações para todos nessa jornada, fazer as pessoas mais felizes e mais dispostas. Boa noite, Deus abençoe todos vocês.